Bom dia, meninos e meninas. Primeiramente, quero dizer-lhes que estou com saudade de vocês. Espero que vocês também estejam sentindo minha falta, né? O nosso contato semanal. Dizer que é um prazer estar falando com vocês nesse momento tão difícil, esse momento de isolamento, né? Esse momento necessário de não termos aí esse contato diário ou quase diário, né? Mas, conforme eu disse, é um momento necessário. Então, estou gravando, né? Vou gravar agora para vocês aí uma videoaula. Espero que atenda a expectativa de vocês. Quero pedir desculpa desde já. Estou dentro da minha casa. O ideal seria que estivéssemos num estúdio de gravação, com a câmera apropriada, com iluminação apropriada, com um quadro, né? Mas nós vamos aqui superando a cada dia, aprendendo a cada dia a lidar com essa situação, que ela é nova para todos nós, para nós professores, direção, coordenação, para vocês alunos, né? Então, vou tentar fazer o melhor aqui para vocês. Quero pedir desculpa, então, conforme eu já disse, por conta da iluminação, o barulho da rua. Quero agradecer minha filha Ana Laura, que está aqui com toda disposição, toda boa vontade, gravando esse vídeo. Muito obrigado, minha filha. Falar aqui na frente de todos que o papai te ama muito, não só por isso, mas por inúmeros outros fatores. Hoje, gente, nós vamos falar sobre a crise de 1929. Não há momento mais oportuno do que falar de crise. Triste falar de crise nesse momento, mas porém necessário. Estamos vendo aí que o mundo inteiro, né, eles estão tomando uma atitude de fechar os comércios, só os comércios essenciais estão abertos. Economistas já disseram que isso vai afetar de forma direta a economia do mundo. E aí, vale destacar que outras crises já aconteceram, em outros contextos, em outras situações, mas já ocorreram e foram solucionadas. E eu tenho certeza que a nossa também, depois que isso tudo passar, a crise também vai ser solucionada. É importante a história por isso, até mesmo para aprender como que outras crises, as pessoas conseguiram sair dessas crises, conseguiram superar essas crises. Então nós vamos falar de uma crise que aconteceu lá em 1929, num país hoje que é poderosíssimo, um país que dita as regras aí do mundo, que é um país que ele tem uma importância econômica muito grande. Nós estamos falando dos Estados Unidos da América. E aí, olha só, vejamos então uma definição do que foi essa crise de 1929. Então, uma grave crise no sistema econômico, no sistema capitalista, que ele não vai ficar restrito somente aos Estados Unidos, ele vai acontecer em todo o mundo, vale ressaltar. Ele acontece em todo o mundo, por quê? Com exceção de um país. A União Soviética não vai ser atingida pela crise de 29, porque eles eram socialistas, adotavam, portanto, o sistema do socialismo. Então eles não vão ser atingidos, eles não tinham relação comercial com os Estados Unidos. Com exceção deles, todos os países que tinham uma relação de compra ou venda dos Estados Unidos foram atingidos por essa crise. Conforme eu já disse, essa crise vai acontecer nos Estados Unidos no ano de 1929. Propagando, portanto, para todo mundo. Ela teve um efeito dominó. Tá? É como se, quando a gente brinca de dominó, eu iria até ilustrar aqui para vocês, o que acontece? Quando a gente coloca as pecinhas do dominó, umas assim, em pé, né? É como se a primeira peça alguém fizesse, depois que elas estivessem todas em pé, alguém fosse lá com o dedinho, derrubasse a primeira peça e as outras fossem caindo. Foi isso que aconteceu. A primeira peça que estava aqui pertencia aos Estados Unidos, significava que era os Estados Unidos. Ela cai derrubando as outras. Então foi um efeito dominó a crise de 1929. Vejamos, eu falei, né, que o único país a não ser atingido foi a União Soviética. Quais foram os antecedentes dessa crise? Nós precisamos entender como que estavam os Estados Unidos e a relação dos norte-americanos com o resto do mundo. Vejamos então, olha só. Em 1918, nós tivemos o fim da Primeira Guerra Mundial, uma guerra de proporções estrondosas, de proporções mundiais. Milhões de pessoas perderam a vida, tantas outras ficaram, mutiladas, perderam braços, pernas, então o índice de desemprego foi muito grande, a indústria na Europa parou. E aí os Estados Unidos, apesar de ter participado da Primeira Guerra Mundial, como nós já vimos, o epicentro da guerra, o palco da guerra foi aonde? Foi na Europa. A Europa estava então, portanto, com uma mão de obra defasada, a Europa, o continente europeu estava devastado, não tinha como produzir
Os Estados Unidos, eles vão fazer o quê? Vão emprestar dinheiro para os países que eram aliados a ele, para retomar, para a economia voltar a crescer. Os Estados Unidos, eles vão começar a vender muitos produtos, a produzir muita coisa e vender para a Europa. Portanto, vai haver uma concentração de empresas nos Estados Unidos, a produtividade vai ser em larga escala, proporcionando, portanto, emprego, giro de capital, vai gerar dinheiro ali nos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos vai prosperar economicamente. Nesse período, sem sombra de dúvida, era o melhor lugar para se viver, lugar onde tinha emprego, onde as pessoas estavam com uma vida bacana, né? Com uma vida próspera. E aí, olha só que nós vamos ter uma crise. Essa prosperidade, ela vai ser interrompida. Por que ela vai ser interrompida? Ninguém esperava que a Europa fosse recuperar tão rápido. E os europeus, eles recuperaram rápido dessa devastação da Primeira Guerra Mundial. E aí o primeiro setor a ser atingido pela crise nos Estados Unidos, que inicia a crise de 29 nos Estados Unidos, é porque houve uma superprodução agrícola por conta da recuperação da economia europeia. Ou seja, os norte-americanos produziam muito ali nos campos, no que diz respeito à agricultura, mas não tinham um mercado ali para consumir aquilo. Então estava produzindo em excesso. Olha só, a produção crescia mais que o consumo, produzia-se mais que o necessário. Então o que ocorreu? Muitas pessoas vão perder o emprego, né? Muitas pessoas então a economia dos Estados Unidos vai começar ela estava lá em cima, ela vai começar a cair, vai começar a despencar. Nós vamos ver então, na sequência aqui, esses motivos. Olha só, no dia 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, ficou conhecida como a Quinta-feira Negra, ocorreu, portanto, o que nós conhecemos como crack, a quebra da Bolsa de Nova York. O que é a Bolsa de Valores? As pessoas que tinham aí algum dinheiro na reserva apostavam, né, nas finanças, apostavam aí as suas finanças, o dinheiro que eles tinham na Bolsa, nas empresas, viravam acionistas das empresas norte-americanas. E ao se tornarem acionistas, elas começaram então essas empresas a falir. As ações elas começaram a perder valor. E aí olha só, as consequências da crise, com isso tudo que eu já mencionei para vocês, vai haver um aumento do desemprego. 85 mil empresas decretaram falência nos Estados Unidos. Repito, 85 mil empresas vão declarar falência, vão fechar suas portas. 4 mil bancos vão fechar suas portas. O PIB, ele vai cair pela metade, 50%. Então vejam, foram consequências gravíssimas, tá? Olha só, o Brasil, para citar um dos países, nada mais interessante que citar o nosso, o país que nós vivemos, o Brasil ele foi diretamente afetado pela crise. Por quê? Porque o Brasil era grande exportador de café e o país que mais comprava café, né, aqui do Brasil era justamente quem? Os Estados Unidos da América. E aí o que vai acontecer? Resultado disso vai afetar o Brasil. O Brasil vai ter que, os brasileiros vão ter que se reinventar durante essa crise. Muitas pessoas vão perder o emprego aí nos cafezais. Por quê? Porque o grande consumidor vai ser atingido. Não só os Estados Unidos, os outros países também consumiam esse produto, tinham sido atingidos pela crise de 29. Ok? Aí olha só, ainda vendo as consequências da crise, o presidente Franklin Delano Roosevelt vai ser cobrado pela população. Presidente, nós queremos uma solução. Vale ilustrar aqui é o seguinte, por exemplo, se numa família, entra ali numa questão, né, que tem que cortar finanças, tem um líder ali. Então, suponhamos que seja o pai de família. O pai vai ter que chegar para os filhos, para a esposa, vai dizer, olha, nós vamos ter, para solucionar a crise, nós vamos ter que cortar a despesa. Então, nós vamos ter que cortar a internet, nós vamos ter que cortar a TV a cabo. Né? Ninguém fica sem comer e sem vestir. Então, as coisas necessárias vão ser mantidas e aquelas não tão necessárias vão ser cortadas. O que o presidente fez? Olha só, ele criou o que ficou conhecido como New Deal. Ou seja, isso no ano de 1933, é um novo acordo econômico. Isso quer dizer o seguinte, a intervenção do Estado na economia. Vão ser, ali o governo vai arranjar algumas alternativas para a crise. Vai gerar emprego. Vão ter muitas obras públicas lá nos Estados Unidos. Né? Construções, portanto, ali de obras públicas no sentido de
questão do esgoto, né? As pessoas vão melhorar a rede de esgoto, as pessoas vão para a rua, os trabalhadores vão ter obras ali no sentido de calçar ruas que não tinham pavimentação na época, vão construir ali pontes, dentre outras coisas, e isso vai gerar emprego. O governo vai então proporcionar emprego para as pessoas. E olha só, vai criar também um salário mínimo. As pessoas, para movimentar a economia, elas vão ganhar um mínimo, né? Não vai ter mais ali uma disparidade ali econômica. Todas as pessoas vão ter um salário estabelecido pelo governo, que é o mínimo que tem que ser pago. Além disso, vai ter um seguro-desemprego. As pessoas vão receber durante um determinado tempo um seguro, vai ter uma segurança. Para quê? Para que até que elas arranjem outro emprego, para que o país volte a crescer, que as oportunidades voltem a existir, eles vão ficar ali recebendo um salário. Certo? Então olha só, o New Deal teve uma consequência positiva porque reaqueceu a economia dos Estados Unidos. As pessoas começaram a ter uma renda, começaram a ter dinheiro, consequentemente começaram a consumir. Os Estados Unidos voltou, depois que a economia estava aquecida, recuperada, voltou a comprar o café do Brasil, voltou a vender para outros países, as empresas voltaram então a funcionar a todo vapor, voltou a empregar as pessoas. E aí, essa crise foi superada. Vai destacar, portanto, se a crise, lá em 1929, ela foi superada, em 2008 nós tivemos uma crise de proporções mundiais, também recuperou-se a economia. Eu tenho certeza que essa crise que está adentrando aí, né, vai atingir o mundo afora, isso não é uma opinião minha, os economistas estão dizendo isso. Se Deus quiser, baseado aí na história, por isso eu insisto que a história é importante, o mundo vai recuperar dessa crise. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida a respeito da matéria, é só me chamar, né, que eu irei sanar essas dúvidas de vocês. Espero que todos fiquem e continuem muito bem. Na próxima aula eu vou propor algumas atividades para serem feitas. Um grande abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus e até a próxima.